Fora todo mundo, diretoria omissa, time... É isso mesmo? Vamos falar sobre isso? Mais uma derrota em plena Vila Belmiro, diante de um pouco mais de 11 mil torcedores. Santos, que diminuiu no final com o Barreal, mas não conseguiu empatar. Mais um jogo em casa, mais uma derrota. Vamos falar sobre isso e também a nossa entrevista, que recebemos do presidente Marcelo Teixeira. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Salve, salve! Muito bem-vindo a todos que estão chegando aqui no C10 Eterno Rei para o segundo vídeo de hoje, hein? Para você que está chegando agora, temos 2 vídeos por dia, ok? Se inscreva no canal, vamos falar sobre o Santos e a entrevista do nosso Marcelo Pirillo Teixeira, hein? Que falastrão! Eu vou dividir agora, imediatamente vou dividir com vocês aqui. Vamos falar sobre essa entrevista que deu logo depois da partida. Vou compartilhar com vocês aí. Boa sorte, hein? Nenhuma preocupação. O trabalho é muito sólido, muito seguro. O elenco, assim como hoje, nós temos adversários que estão desfalcados. O Santos está desfalcado hoje de 2 dos principais jogadores do elenco. E por isso que o Santos tem um bom elenco. Você tira, no caso, o Neymar, entra o Roleiser e assim você vai tendo peças para que nós estejamos indo no caminho certo. E agora vai entrar o grosso. Naturalmente, o que eu disse e reafirmo, o jogo no Rio de Janeiro ele é atípico. Os demais jogos, por mais que você diga, possa afirmar que possa ter perdido na Vila 2 pontos, mas são adversários muito duros, muito difíceis, que nós temos que se conhecer, que estão bem à frente do Santos em termos de investimentos, de trabalhos, já disputam competições. Vamos lá, eu parei aqui porque esse senhor aí tá querendo chamar a mim mesmo de trouxa, de otário. Vamos lembrar esse cidadão, né? Esse animal. É um animal, tá? Aliás, eu tô até ofendendo aí aos animais, né? Aos quadrúpedes. É um bípede animal, tá? Contra o CRB, o Santos fez 2 péssimas partidas, inclusive uma delas na Vila Belmiro, que teve Brazão como herói. Poderia ser ali, né, a derrota do Santos em casa, mas acabou levando empate. Mas lá mesmo, no jogo de volta, o Santos foi eliminado. A equipe do CRB, qual é o investimento do CRB? Maior que o Santos? Com Neymar e tudo, hein? O Santos já tinha Neymar no elenco, mas não deu para o time do Santos reverter e nos pênaltis foi eliminado. Outra equipe é o Amazonas. Na Série B, o Amazonas muito forte, nunca tinha vencido o time do Santos. Venceu o time do Santos. Invicto, hein? 2 jogos, 1 empate e 1 vitória. O Santos não conseguiu sequer uma vitória. E o Ceará, que é o 12º colocado, o Santos empatou na Vila Belmiro. Aliás, o Santos empatou na Casa das Alianças, né? No estádio do Palmeiras. Um empate com gols de derrota. O Botafogo de São Paulo, né, que o Santos empatou, o Botafogo de São Paulo empatou no Campeonato Paulista, é o 19º da 2ª divisão. O Botafogo de São Paulo é o 19º, o penúltimo na 2ª divisão. Qual é a justificativa? Vamos falar agora também do Novo Horizontino, hein, que não subiu em 23, não subiu em 24 por mero 1 ponto. É o 3º na Série B. O Santos empatou com o Novo Horizontino. O Internacional, que não havia vencido nenhum time fora de casa, que era até então o 16º colocado, 15º colocado, foi para a 10ª posição, logicamente abrindo 6 pontos do Santos. E também, né, ter quebrado aí a sequência negativa de nunca ter vencido no Campeonato Brasileiro. Um time que está devendo, um time que não paga o Flamengo, um time que... Qual é a condição financeira e de estrutura do Internacional? É que lá tem presidente. Lá tem presidente que quando querem trazer jogador, mesmo que não tenha pago, ele pede uma compensação financeira, mesmo que esteja devendo. O que acontece no Santos, quando chega jogadores, chegam por um preço exagerado. Um preço absurdo. E quando sai a joia da Vila, a gente fala de garotos da Vila que tem ali valores, né, muito maiores do que são vendidos pelos empresários, que o Santos deve muito para empresário, na figura desse Marcelo Teixeira, que há anos vem afundando o Santos com a sua família. Muda a gestão,
passa diretores, passa presidente, mas volta o mesmo depois. E é a mesma linha de trabalho. Custo zero com jogadores da base, venda muito barata e depois compra o mesmo jogador ou pede emprestado pagando muito. Tanto e agora vai tá entrar aí, o grosso. Tá aí o nosso David Washington, que não sei por que veio para o Santos, e o Santos tem até dezembro para ver se fica ou para devolver o jogador. Para mim, já deveria ter sido devolvido. Vamos falar também, né, que o Santos perdeu o Botafogo, que é o quinto colocado, que é SAF. A gente até entende, mas o Botafogo, o Santos foi massacrado. Aliás, o Santos ele não teve tanto domínio no jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos foi muito bem até o Neymar colocar ali aquela mão na bola, né, fazer aquele gol. E aí, meu amigo, é expulsão e o Botafogo acabou vencendo. Já o Red Bull, que é a SAF, na verdade é um clube empresa, né? O Santos foi derrotado na Vila Belmiro, tá? Vamos lembrar que o Bahia também, né, não perdeu para o Santos. Bahia, que é um clube empresa, pertence ao Grupo City, lógico. E aí me vem esse presidente falar que está tudo ok no Santos, que está evoluindo. O que está evoluindo, presidente? Evoluindo para onde? Caminho para a segunda divisão? É isso de fato que está evoluindo? Retrocesso. Olha só, eu tenho aqui os números, tá? O torcedor ele não é burro, o torcedor ele tem informação. Até agora, em 2025, até agora o Santos jogou 31 jogos. 31 jogos até agora. Tem aqui números, hein? Eu tenho aqui números. O Santos em 2025 jogou 31 jogos, 10 vitórias, 7 empates e 14 derrotas. Se você aí somar derrotas com empates, são 21 partidas contra 10 vitórias. Não tem nenhum erro aí. Você acha que está tudo ok para um clube da tamanha dimensão, da tamanha importância que tem o Santos Futebol Clube? Ou você acha que o caminho para você ganhar dinheiro no final das contas é o Santos sendo rebaixado? E aí me faz acreditar que o Rigoto, William Rigoto, que é o maior, o rei do rebaixamento, que ganha dinheiro com o rebaixamento, tem razão quando diz que ganha-se dinheiro quando um clube é rebaixado. E o presidente sabe disso e se não participa disso, ele tem ciência do que está acontecendo. Mas não satisfeito com o Santos, tá, rapaziada? A galera fez aí vídeo e eu vou compartilhar com vocês a indignação causada por esse senhor verme do Santos. Pessoal, beleza? Bom dia a todos. O que eu vou dizer, né? Mais um dia de tristeza para nós santistas. Infelizmente, cara, não tem muito o que dizer. É um amontoado de jogadores correndo atrás da bola. Dá até pena de ver o Neymar em campo. O Neymar fazendo tudo sozinho. Só teve uma coisa que se salvou, que foi a entrada do Robinho Júnior. Deu pra ver que o moleque vai ser craque. Vai ser um novo Rodrigo. Quem acompanhou a trajetória do Rodrigo vai ser algo bem parecido. De resto, cara, o time apático. A defesa distante do ataque, um amontoado em campo. Que perigo lançar a molecada agora pra queimar. Ainda bem que os moleques ainda se saíram bem. Só tem um jeito e logo mais a gente tá correndo atrás pra ver opções. Mas esse técnico Xavier não dá. Não tem mais a mínima condição. Não foi íntegro quando acusou que o time não estava rendendo por condição física. Não foi ético quando colocou a culpa no condicionamento. Cara, é um dia de tristeza para nós santistas. E sabe o que dá mais raiva? É que ainda não demitiram o Xavier. Não demitiram o Xavier. Falaram que vão manter ele no cargo. Se perder pro Sport, talvez demitam. Mas aí a gente vai ter que torcer pro Santos perder pro Sport para demitir o Xavier. Não tem ninguém qualificado que vê que não tem mais como, cara. Ele perdeu a mão, não tem mais. Porque o time do Santos não é ruim. Você pega no papel ali, tem jogadores bons ali. Imagina, tem Arão, Zé Rafael, Roleiser, Neymar, Barreal, impossível. Impossível o Santos não conseguir render. E daí você vê na tabela o Mirassol não tem os jogadores que o Santos tem. O que tá acontecendo, né? Galera, eu desejo tudo de bom pra vocês e agora é a gente ter fé que as coisas vão melhorar, porque pro Santos a coisa tá difícil e ao meu ver só tem uma solução. E a solução se chama demitir o técnico Kleber Xavier, traz o Vojvoda, projetos a longo prazo, deixa o homem trabalhar ali
a coisa vai melhorar. Tudo de bom pra vocês aí, Deus abençoe. É o Peixão. É isso aí, né, Motinha? O Santos tem, desde o início, né? O elenco começa com um bom goleiro. Tem um Brazão, que ontem eu vi que ele tentou até antecipar a jogada do Carbonaro, e quando ele pensava que iria dar o corte, é que teve aquela atrasada, né? Ele perdeu aquele time da bola e ele pensou que o Escobar ia passar e que o Carbonaro ia dar aquele corte no Escobar. Ele foi se antecipar e na verdade ele não fez isso. O Escobar também deu aquela segurada, pensando que o próprio Brazão fosse atrás ou dividir, mas já estava distante, né? Então, mas o time começa com um bom goleiro. Temos Tabasso, ontem jogou muito bem, estranhamente jogou bem. A dupla de zaga muito bem ontem. Não foi culpa da dupla de zaga. Agora, o que me estranhou foi o Zé Rafael, hein? É a quarta partida jogando muito mal. Quarta partida, Zé Rafael jogando muito, mas muito mal. Temos que avaliar. Outro jogador que não jogou tão bem ontem foi o Roleiser. Faltou um pouco mais de confiança. Barreal, agora, né, com esse gol, espero que saia a zica realmente, que renove ali, né, as boas vibes ou as boas vibrações. Agora, o que não dá para insistir é com mais o nosso David Washington. Ontem, quando tirou, né, o David Washington e colocou o Lucas Meirelles e também, né, entrou ali o Robson Júnior, o Santos melhorou e muito. O bom tempo não é jogador de ficar no banco de reserva. O bom tempo não é jogador de ficar no banco de reserva. Você pode usar ele e pode usar você pode usar ele e pode usar o Zé Rafael juntos. Você pode utilizar no 4-4-2, não tem problema. Desde que você sacrifique, né, um super astro lá do ataque, que não tenha centroavante, que não tenha Tiquinho Soares, que não tenha David Washington. Trabalhe com o Neymar de falso 9. Então é isso. Mais um aí, né? Elias Mota. Muito obrigado, Elias Mota. Vamos agora ouvir o nosso amigo Gamito, o Mito. Solta a voz, Gamitão. Tá difícil, hein? Tá muito difícil. Esse Clebinho Xavier tá mais perdido que segue de tiroteio. Não dá, não. Tem que sair fora ele e tem que sair fora também toda essa diretoria. Se afastar para chegar alguém de pulso forte, entendeu? Chama aí o Luxemburgo, que o Luxemburgo é o único que vai conseguir fazer o Neymar Júnior escutar alguém. Ele vai escutar ele, vai escutar o Ney Fera, vai escutar o Luxemburgo, vamos conversar com o menino Ney, ou o adulto Ney, conversar com ele, arrumar a casa, arrumar esquema tático, treinar, outra variação, pegar os meninos, conversar, colocar o Robinho Júnior ali direitinho, porque o Luxemburgo é o único cara que tem essa capacidade nesse momento do Santos Futebol Clube. É só o Vanderlei Luxemburgo. O time tá perdido, não treina, não tem jogada, não tem nada. E a fala do Cleber Xavier, na entrevista coletiva, em tudo, não dá pra escutar, pô. Eu tava escutando ontem o Marcão Varanda da coletiva dele, tentando escutar. O Marcão teve que aumentar no máximo. E não dá pra escutar o cara falar. Cleber Xavier, vai dirigir o Náutico, vai dirigir o Paysandu, o Remo, o Figueirense, tem que começar lá por baixo, como o Muricy Ramalho fez, pegou o expressinho, depois ele foi rodar em Português Santista, Náutico, um monte de lugar, São Caetano, até chegar no São Paulo, e depois no Santos, é campeão da Libertadores. É isso. Agora, nesse momento do Santos Futebol Clube, se chama somente Vanderlei Luxemburgo, nem o Sampaoli. Porque o Sampaoli, ele vai chegar naquele durão, ele não fala com ninguém, não vai falar com o Neymar não vai falar com ele, não vai adiantar nada. Vai ser pior. É só o Luxemburgo que ele tem moral com o Ney Júnior e o Ney Fera. É contigo, Paladino. Tá aí o Gamito, hein? Tá aí o Gamito. E olha, não é de se estranhar, né? Pela fala que tem ali o Cleber Xavier, com essa ausência de postura firme de um técnico, sob o comando dos seus comandados. Aliás, ele é o líder ali, mas a postura não é de liderança.
A liderança vem do campo. Estranhamente, a liderança vem dentro ali do Neymar. Ele que questiona o posicionamento de tal jogador, e ele que escala jogadores. Isso não foi ao público com esse técnico, mas foi com o César Sampaio. Se acontece uma vez, acontecem mais vezes. Perdeu o elenco ao falar que os jogadores estavam sentindo a carga quando era só o segundo jogo esse que foi contra o Mirassol. Para mim, foi falta de caráter falar que a culpa era do profissional em questão, Fábio Massaregian, que ele é o coordenador, tá? Do departamento físico do Santos. E ali o mais estranho é que ele não vem com essa postura de líder, né? Falar para os torcedores. E ali também está a torcida do Santos. A gente tem que entender que é um combinado de Marcelo Teixeira com o Kleber Xavier. Eles têm medo de falar aquilo que está acontecendo no Santos. Ou eles querem, de fato, que o Santos se exploda. Depois, quando o Santos joga na Vila Belmiro, eles querem chamar o torcedor para fazer parte. O Santos precisa do seu apoio. E os mais de 11 mil torcedores que apoiaram o Santos naquela noite de ontem. Qual é a satisfação que eles têm de chegar em casa e falar, pô, o jogo hoje foi gratificante? Nenhuma. Porque, pelo menos se tivesse perdido, mas disputado o jogo, aí sim entendemos que foi detalhe. Mas o detalhe no jogo chama insistência no Guilherme, a insistência no João Schmidt, a persistência cega no David Washington. Olha, no Santos é o amadorismo. Chega a beirar várzea desde a entrevista de apresentação. Se vocês, senhores, chegarem a ver a entrevista do Igor Vinícius, quando ele foi apresentado, não tinha um copo d'água. Não tinha um copo d'água nem para ele, nem para quem estava apresentando ele, que agora me foge a memória. Se não me engano, foi o Clodoaldo. Então não tinha nem água. E isso era porque era entrevista, hein? Isso já aconteceu várias vezes com o Carille da entrevista, que ele ficava balançando um copo assim, ó, ficava fechando, para ver se alguém... Ô, Moradei, o que você anda fazendo aí? Você organiza a entrevista, mas você não vê se tem água para, né, o entrevistado? E, aliás, é o patrocínio do Santos que tá ali, né? É o patrocinador do Santos que tá ali. Cadê? Não tem? Que isso, hein? Mas vamos lá. Vamos ver agora o nosso amigo Delei Santista. Agora é você, meu amigo. Siri Bobete Tupobalaio. É ele, hein? Aí dentro! Fala aí, meu amigo Delei Santista, os papafigo do diretoria Santista, hein? É um homem brabo. Ontem se viu nitidamente que esse nosso time, né, nesse jogo contra o Internacional, esse passeio que tomamos de 2-1 na Vila Belmiro, esse jogo que nós perdemos, que precisávamos ganhar, precisávamos pontuar, se vê nitidamente que esse time nosso não tem eficiência no ataque porque não treina corretamente. O treino, com certeza, mas está nítido isso, que o treino que é feito lá nos dias de treino somente são coletivos. Titulares contra reservas, nada mais. Não há aquele treino onde se divide as linhas, divide-se o ataque, divide-se o meio-campo e divide-se a zaga, né? Que deveriam treinar sozinhos, né? Independentes, todos eles divididos por grupos. E redução de campo, reduzir o campo para se fazer os treinos de elevação, os treinos de transição de bolas e os treinos de aproximação. Isso não existe nitidamente, se vê que não existe pelas distâncias que as linhas se jogam. O ataque joga 5.000 km longe do meio-campo. O meio-campo joga 3.000 km longe da zaga. Assim, nós não conseguimos produzir nada. É por isso que o time do Santos não consegue produzir nada. Infelizmente, estamos indo ao calabouço e vamos retornar à segunda divisão, infelizmente. E os nossos patetas gestores não se mexem e esse treinador não pode continuar dentro do Santos. Esse cara não tem gabarito técnico e know-how técnico para continuar na instituição. Julião, com você. Volto com você, meu velho. Um abraço a todos aí, Delei Santista. Futebol é aqui. É isso, hein? Delei Santista, obrigado pela sua presença. Mais uma vez agradecer o Delei Santista. Se inscreva no canal Delei Santista, faz vídeo, lógico, explana aquilo que sente
do Santos Futebol Clube. Lógico, não tem santista disfarçado aqui no nosso canal. Bom, rapaziada, espero que você tenha gostado. Dê seu like, se inscreva, comente e compartilha. Faço 3 cocô, hein? Comente, compartilhe, logicamente. Curta aí. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Ô mãe!